Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é conto popular. Hoje nós vamos fazer a leitura 2, né? Nós já lemos na leitura 1 um conto popular, vocês gostaram bastante, eu também adorei. E agora nós vamos ler outro conto popular. O conto popular que você vai ler a seguir é do Malawi, um país localizado no continente africano. Nesse conto, você vai conhecer um exemplo de generosidade. Letra A. De que forma podemos ser generosos uns com os outros? Letra B. Leia o título do conto e observe a ilustração. Que relação você imagina que possa haver entre um pescador e um anel? Leia o conto popular e veja como a generosidade faz a diferença em uma tribo. Então, o pescador e o anel é o título desse conto que vamos ler hoje. Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho, a quem amava ternamente, e que ensinou todos os segredos da caça. Quando o filho cresceu, disse ao pai: Deixe-me ir para o grande lago. Quero ser pescador e caçar peixes em suas águas. O chefe autorizou, embora tivesse ficado um pouco surpreso pelo fato de o filho preferir caçar na água e não na terra. O filho construiu uma cabana à beira do lago e começou a fazer uma canoa. Escolheu o eucalipto mais adequado e escavou a madeira para fazer uma esplêndida embarcação. Em seguida, fez excelentes cordas de sisal e teceu grandes redes para pegar peixes pequenos. Depois disso, fez cordas grossas com as lianas que pendiam nas árvores altas. Ele as usaria para puxar da água as redes carregadas de peixes. O rapaz cortou caniços finos e compridos e pendurou na extremidade de cada um anzóis que fizera como espinha de peixe, com espinha de peixe. Usaria os caniços para pegar peixes maiores. Quando tudo estava preparado, colocou as redes, cordas e varas na canoa e saiu para pescar no lago. Pegou muitos peixes e ficou conhecido como um habilidoso e generoso caçador. Dava os maiores peixes que pescava ao pai e a sua aldeia nunca passava fome. Quando houve uma grande escassez de comida, o jovem caçador de peixes passou a dar ainda mais peixes ao chefe e ao povo da aldeia. Todos os dias, lá ia ele remando nas águas do lago para caçar. Certo dia, o jovem puxou sua rede de sisal e surpreendeu-se ao ver um grande peixe vermelho o fitando. O peixe, cujo nome era Obi, pediu: Oh, por favor, não me mate. O jovem caçador de peixes ficou bastante admirado quando o peixe falou com ele e respondeu: Olá, você é um peixe muito bonito, vou devolvê-lo à água do lago. E Obi disse: Obrigado, vou recompensá-lo por sua bondade. Então Obi deixou cair da boca um anel para o jovem caçador de peixes. Esse anel é mágico, explicou. Com ele é possível conseguir tudo o que se deseja. Admiradíssimo, o jovem caçador de peixes agradeceu a Obi e pôs o anel no dedo. Continuou a pescar e desejou pegar muitos peixes para poder alimentar os aldeões famintos. Imagine a surpresa do jovem ao ver que as redes ficaram tão cheias de peixes que ele mal conseguia puxá-las para o barco. Ninguém mais passou fome. O tempo de penúria havia terminado, até chegar a notícia de que haveria uma guerra. O jovem se lembrou que o peixe mágico lhe dissera que o anel atenderia todos os seus desejos e pediu proteção para a aldeia e para toda a região. Imediatamente ergueu-se uma cadeia de montanhas tão altas e tão grande que impedia a passagem de tribos que quisessem guerrear. O jovem caçador de peixes
Seu pai e todo o povo da aldeia viveram em paz e com fartura. Daí em diante, nunca mais deixaram de contar histórias sobre o maravilhoso peixe falante e o anel mágico. Muito bacana essa história, né? Bom, eu não consigo ler aqui a fonte, vocês podem ler aí no livro de vocês a indicação deste livro. Vamos lá, interpretação oral. Exercício 1. A história que você acabou de ler é real ou é imaginária? E por quê? 2. O que você achou das atitudes do jovem pescador? 3. Antes de ler o texto, você imaginou a relação que poderia existir entre um pescador e um anel? O que você imaginou aconteceu? Explique. A interpretação escrita 1. Releia o início do conto e responda às questões. Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho a quem amava ternamente e a quem ensinou todos os segredos da caça. Letra A. Quando cresceu, o filho se tornou caçador como o pai? B. Como o pai sentiu em relação a essa decisão do filho? 2. O filho do chefe da tribo tornou-se conhecido como um habilidoso e generoso caçador de peixes. Escreva H para os itens que demonstram a habilidade do jovem e G para os itens que demonstram sua generosidade. Devolveu o peixe vermelho às águas do lago. Então, se for demonstração de habilidade, H. Se for demonstração de generosidade, vocês vão marcar G, certo? Teceu grande redes, dava os maiores peixes que pescava ao pai e fez excelentes cordas de sisal, tá? Habilidade ou generosidade. 3. No 7º parágrafo, a situação da tribo passa de tranquila para problemática. Letra A. Que acontecimento causou essa mudança? B. Como o jovem pescador solucionou esse problema? 4. Que acontecimento mágico ocorreu quando o jovem estava pescando? 5. Que poder mágico o anel tinha? 6. Quais foram os pedidos que o jovem pescador fez ao anel? 7. Que característica do jovem pescador levou o grande peixe vermelho a lhe dar um anel mágico como recompensa? Assinale com um X a alternativa correta. Bondade, habilidade ou rapidez? 8. Os contos populares costumam apresentar um ensinamento. Qual é o ensinamento que o conto Pescador e o Anel pretende transmitir ao leitor? Então, reflitam essas questões e respondam. 9. O conto O Pescador e o Anel é um texto narrativo. Preencha o quadro a seguir com os elementos da narrativa presentes nesse conto. Então, vocês vão escrever aqui quem são os personagens, o tempo em que essa narrativa acontece, o espaço, que é o lugar onde os fatos acontecem, e o narrador, se é um narrador observador, se é um narrador personagem, tá? 10. Agora vamos brincar com o jogo Fábrica de Histórias. Junte-se a 2 colegas. Bom, estamos em casa, então ou vocês podem se juntar com os familiares de vocês, quem tiver irmão, pega o irmão, primo, ou faz através de chamada de vídeo com colegas, se vocês puderem, né, tiverem acesso a isso, faz com o colega da sala mesmo, né, se vocês tiverem contato, ou com outro amigo, mas é legal, isso tem que ser uma atividade em dupla, tá? No mínimo, eu fiz o ano passado, com o 4º ano do ano passado, nós fizemos trios, né? Fizemos trios, mas dupla é o ideal. O que vocês vão acontecer, o que vai acontecer nessa atividade, tá? Vocês vão lá no final do livro, lá no material complementar e vão destacar a página 3 e a página 5, que são essas 2 páginas aqui menores que eu coloquei aqui, tá? Nelas vão ter esses 6 encartezinhos. Vocês podem destacá-los, tá?
Em cada encarte tem um início de uma história. Então, você pode sortear, baralha, sorteia, vai ter o início da história e alguém tem que continuar contando a história. Então, você escolhe, você tirou a carta, essa carta você vai ler o início da história, você dá a continuidade para essa história usando sua criatividade e a sua imaginação. E para isso, então, vocês vão escolher uma delas, tá? E vão gravar um vídeo contando a história para mim. Ler o início da história que está no encarte e continuar a história para mim, certo? Então, essa é a atividade 10, sensacional. Não vejo a hora de ver vocês contando histórias para mim. E aqui no último box está falando sobre Malawi, né, que está localizada no sudeste do continente africano, faz fronteira com Moçambique, Tanzânia e Zâmbia. Sua população é cerca de 16 milhões de habitantes e o país possui duas línguas oficiais, o Nyange e a inglesa, e sua capital é Lilongwe, e a moeda oficial é o Kwacha do Malawi, tá certo? Bom, essa foi a nossa atividade de hoje. Eu quero os vídeos, as tarefas e amanhã eu mando a correção dos exercícios. Um beijo e tchau, tchau.